Imagina comigo um dos autores ateus mais famosos do mundo, agora se autodeclarando como cristão. Bom, foi um pouco mais ou menos isso que aconteceu recentemente com o Dr. Richard Dawkins, autor do best-seller Deus, um Delírio. Ele se declarou como uma espécie de cristão cultural. E para muitos essa afirmação soa como uma espécie de um tanto contraditória. Será que realmente Dawkins ele mudou a sua visão sobre a religião? Ou essa declaração tem ali algum significado mais profundo? Nesse vídeo, nós vamos explorar a fundo o que ele quis dizer e as implicações dessa declaração. Então fica comigo porque esse vídeo está muito especial. Richard Dawkins ele é uma figura central no movimento conhecido como Novo Ateísmo. Nos últimos 20 anos, por exemplo, ele tem se destacado como uma das vozes mais influentes justamente ao questionar a religião e desafiar os argumentos a favor da fé. Já no seu livro Deus, um Delírio, que mostrei aqui, ele vendeu milhões de cópias pelo mundo com várias traduções, alcançou inúmeras pessoas e influenciou essas pessoas que buscavam entender o ateísmo de uma forma crítica e também racional. Mas agora, nesse ano de 2024, Dawkins deu uma declaração que deixou muita gente um pouco admirada ali, de queixo caído. Ele afirmou que se considera uma espécie de cristão cultural. Ou seja, em suas palavras, ele ainda não acredita em Deus, mas ele valoriza o cristianismo enquanto parte da cultura ocidental. Isso é interessante, né? Vamos aprofundar o que ele quer dizer sobre isso. Para ele, ser um cristão cultural significa reconhecer a importância histórica e cultural do cristianismo, mas sem precisar aceitar as suas crenças. Mas afinal, o que Dawkins quer dizer realmente com ser um cristão cultural? Essa ideia parece mais comum do que parece. Muitas pessoas, especialmente em países ocidentais, por exemplo, valorizam o Natal, a arquitetura das igrejas, a beleza, até valores éticos promovidos pelo cristianismo, mas não se comprometem, não se tornam praticantes fiéis cristãos católicos, por exemplo. Você deve lembrar, inclusive, de um jornalista brasileiro que mora na Itália. Há alguns anos ele fez uma afirmação, no mínimo, curiosa. Ele dizia assim: eu sou ateu, não acredito em Jesus, mas acredito na igreja. Então, seja lá o que isso quer dizer, mas eles entendem que, para além da fé, ainda que não se comprometam com ela, eles entendem que há um sistema ético, moral, de valores, de cultura, de educação, que tem sido o alicerce, né, e dando solidez e como que um cimento, uma liga para todo o pensamento e construção e desenvolvimento social no Ocidente. Tanto que Benedetto Croce, um outro pensador italiano, chega mesmo a afirmar que no Ocidente nós não podemos não nos dizer cristãos. Richard Dawkins cresceu na Inglaterra e vivenciou toda ali a cultura europeia. Ele argumenta que o cristianismo moldou parte da identidade cultural do Ocidente e que alguns desses valores e símbolos realmente são importantes para a coesão social, independentemente da crença pessoal. Em muitas de suas entrevistas, Dawkins também aborda uma ideia de preservar essa identidade cultural justamente em oposição àquilo que ele considera como ameaças de traduções mais restritivas. Ou seja, ele acaba comparando o cristianismo com outras religiões, como o islamismo, e argumenta que o cristianismo, culturalmente, ele oferece uma estrutura de valores mais alinhada com os direitos e as liberdades individuais do Ocidente. Especialmente, diz ele, quando pensamos na posição da mulher na sociedade. Veja que essa declaração acabou provocando uma onda de reações. Alguns ateus se sentiram traídos, interpretando que as palavras de Dawkins como se fosse uma concessão ao cristianismo. Já no grupo religioso, alguns enxergaram isso como um sinal de respeito à influência cultural da fé. Mas ainda tem aqueles que acusam Dawkins de hipocrisia, argumentando que ele criticou duramente a religião durante anos e agora parece ele querer colher frutos do cristianismo sem carregar o peso e responsabilidade da sua fé. Aqui nós chegamos numa questão bem interessante e eu diria até crucial. Será que somente esse tipo de cristianismo cultural ele basta? É possível viver os valores e tradições de uma religião, mas sem acreditar nas suas bases espirituais? Até porque muitos afirmam que o cristianismo cultural ele reduz a fé a uma simples herança cultural, uma tradição, mas sem um compromisso espiritual que define o real cristianismo. Outros ainda dizem que essa herança cultural também é uma forma de preservar o legado da religião para as futuras gerações, mesmo em uma sociedade cada vez mais secularizada, mais descristianizada. Então veja que a questão de ser ou não cristão cultural
acaba trazendo diversas reflexões sobre identidade, tradição e fé. E nesse ponto, o Richard Dawkins acabou levantando um ponto muito provável que vai continuar gerando debates, especialmente nesse cenário atual em que a gente vive. Por isso eu quero que você deixe aqui o seu comentário, sua opinião, vamos participar aqui dessa conversa, me conta o que você achou, e não esquece, claro, de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscreve no canal se não está inscrito ainda, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, Deus abençoe.